Bem-vindos ao Pergaminhos Bíblicos. Graça e paz a todos. Inscreva-se no canal e nos ajude a divulgar a palavra de Deus também através do YouTube. A mensagem de hoje está baseada na carta aos Efésios, no capítulo 3, versículos do 14 ao 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E, assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vemos nesse texto a ousadia na oração. Ousadia que é a qualidade ou a característica de quem é ousado, arrojado, corajoso, inovador, valente, que é decidido, que está em progresso, destemido, firme. É uma disposição de ir em frente, mesmo diante de situações difíceis. Uma vez que a oração é a intercessão, a súplica ou o pedido em favor de si mesmo ou de outro. Buscar a plena compreensão dos ensinamentos do Evangelho e nos tornarmos habitação de Cristo. É o que rege basicamente o tema desse texto. Aqui temos uma oração que brota de uma consciência firme de tudo que Deus realiza nos crentes e por meio deles. Se dá apenas quando Cristo habita pela fé nos seus corações quebrantados. A carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo conforme Efésios 1:1 e Efésios 3:1, embora há algumas divergências entre alguns estudiosos sobre a sua autoria. Esta carta foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo, quando Paulo se encontrava preso em Roma, conforme Efésios 4:1 e Efésios 6:20, provavelmente em sua primeira prisão, a prisão domiciliar, conforme Atos capítulo de número 28, versículos do 16 ao 30. O propósito principal da carta é dar maior compreensão da dimensão dos propósitos de Deus a respeito da graça e da eternidade que nos são dadas por meio da Igreja, da qual Cristo é a cabeça, conforme Colossenses 1:18. A carta nos fala também das bênçãos de Deus em nossas vidas como alvos da graça e através de nossas vidas como Igreja, como o corpo de Cristo ou como membros do corpo de Cristo. Nesse texto de Efésios 3, do 14 ao 21, Paulo faz uma oração que brota da consciência de tudo
que Deus está realizando na vida dos crentes. Na sua oração, Paulo fala de coisas essenciais à vida de um cristão, como fortalecimento mediante o poder do Espírito Santo, a habitação de Cristo no coração do crente pela fé e a compreensão profunda da plenitude de Deus para que o seu poder possa operar em nós. Por esta causa me ponho de joelhos, nos mostram os versículos do 14 ao 16. Aqui a oração é pela família que a igreja se tornou, conforme Gálatas 6:10, visto que a igreja está em toda parte. Agora Paulo ora para que aquela igreja em Éfeso possa viver o que lhe é ensinada a ser fortalecida como o poder do Espírito Santo, pois agora ela estava ciente dos favores de Deus, tais como a salvação pela graça, conforme Efésios 2, do 1 ao 10, a união de todos os povos pela cruz de Cristo, conforme Efésios 2, do 11 ao 22, a relação do mistério do Evangelho que Deus em Cristo deu a todo o que crer acesso à graça, conforme Efésios 3, do 1 ao 13. O desejo de um verdadeiro cristão é o que nos mostram os versículos do 17 ao 19. Cristo já habita no crente, mas Paulo deseja que ele habita em todas as áreas de nossas vidas, não pelo que vemos, mas pela fé, e que sejamos arraigados e alicerçados, ou seja, firmes em tudo, a fim de conhecermos de todas as formas a grandeza do amor de Cristo, mesmo que este exceda todo o entendimento, mas buscar conhecê-lo nos aproxima mais de Deus. E aqui a oração é para que isso seja possível à igreja, que sejamos tomados da plenitude de Deus, que Deus nos encha da sua natureza. E é olhando para Cristo que a igreja chegará a essa estatura moral e espiritual. O poder transformador de Deus é o que nos mostram os versículos 20 e 21. Aqui somos chamados como igreja a glorificar a Deus, a honrá-lo, a enaltecê-lo e a bendizê-lo, pelo seu poder que tudo restaura, que tudo transforma, até almas perdidas em homens santos, e por meio destes espalha o seu evangelho, que é a testemunha real do seu poder. Glorificar a Deus é o principal papel da igreja, enquanto organismo espiritual na terra. Deus chamou a igreja como família espiritual para uma posição e missão extraordinárias: ser representantes dos seus propósitos nessa terra. Deus nos transforma para isso. Deus escolheu um povo, a igreja, para ser cheio de sua plenitude ou de sua natureza e ricos de sua graça. E com isto, ser e fazer a diferença nesta terra. Que todo cristão possa notar o valor que Deus dá aos seus escolhidos e glorificá-lo com as suas atitudes. Conclui-se que o poder transformador de Deus, além de mudar por completo a vida de quem nele crê, e enche de sua plenitude e por habitar em nós, nos torna santos e firmes em todas as nossas boas atitudes. Que Deus vos abençoe.